Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde para quem também vai acompanhar a gravação, né, da nossa reunião, quando disponibilizar na internet. Meus irmãos, eu peço um pouco da paciência de vocês, porque eu ainda estou um pouco emotivo com os eventos recentes. Quero deixar aqui a minha manifestação de gratidão por todos aqueles que estiveram orando pela nossa família. Reverendo Daniel, por ter estado junto com a gente ontem. Foi muito especial para a gente esse momento. Deus sabe todas as coisas. Minha sogra era uma pessoa muito querida. Muito mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu sinto essa saudade forte, minha esposa, meu cunhado também, eu tenho a certeza de que ela está com o Pai. E isso é muito confortante. Muito, muito mesmo. Ela deixou um legado de exemplo a ser seguido, e isso muito, muito nos motiva, muito me motiva a vir à igreja, na escola dominical, a vir na UPH, continuar trabalhando para o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ter um momento de adoração a Deus com a leitura de um salmo. Abram suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 30. Salmo 30. Ações de graça pela libertação da morte. Mário, você pode ler para a gente? Ação de graça pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Amém. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa é a nossa esperança sempre. Ele que é o nosso consolo verdadeiro, e não temos em ninguém mais a encontrar esse abrigo, refúgio, bem presente no momento da nossa tribulação. Continuando esse momento de adoração, eu queria convidar vocês a abrirem seus hinários no hino de número 113. Número 113, se não me engano. É esse mesmo. Os músicos do Guerra hoje? Hoje não tem. O Hélio é o que geralmente conduz esse momento. Ele está passando por uma luta aí também, né? Com um parente. Acho que é a sogra, né? Ou a mãe. Isso foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. É verdade. Eu tenho um carinho muito, muito grande por essa canção,
porque a lembrança que eu tenho desse hino é que ele era o meu favorito quando eu tinha a idade da Cecília. E eu acho que até hoje é o meu favorito. Até hoje é o meu favorito. Me traz a lembrança quando a minha mãe levava eu e os meus irmãos nas reuniões de oração da igreja. Né? Eu lembro da minha irmã brincando, né? O ambiente de reunião de oração é muito difícil de ser levado por uma criança, mas ela pegava e empilhava os inários e ficava fingindo que era alguém, aí ficava conversando, muito engraçado. Mas é uma boa memória e eu lembro muito bem que essa música já mexia comigo naquela época, eu achava bonita e hoje acho, porque ela fala do verdadeiro amigo das nossas almas. Né? Vamos cantar? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu viverei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Queremos convidar agora o nosso pastor para vir à frente, ministrar os nossos corações com a palavra do Senhor. Que Ele toque os nossos corações, que a gente tenha a oportunidade de crescimento nesse lugar, nessa que carinhosamente o Adeclaim fala que é a nossa sala de treinamento. Vamos orar para a vida da reverenda. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Teu servo, Senhor. O Senhor dispôs, Senhor, o coração para estar aqui, abençoando o Teu povo, Senhor, abençoando os homens da Tua igreja, os homens da UPH que querem, Senhor, mais e mais envolvimento contigo também. Cuide e guarda das nossas vidas, cuide e guarda as vidas das nossas famílias, Senhor. Que cada família aqui representada esteja, Senhor, debaixo da Tua proteção e graça, Senhor. Ser conosco, Senhor, ministra-nos e faz-nos sair daqui, não como entramos, mas cheios, Pai, da Tua vontade, do Teu querer, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E como homens de Deus, né, a gente conversar, meditar. Posso sentar também? Não? Estamos num ambiente mais tranquilo, né? Vou pegar uma faculdade. Tá, não precisa, eu não tenho o costume de tomar enquanto eu falo. Tá, obrigado. Eu fico muito precioso, muito feliz, porque esse é um tempo precioso. Deus, Ele de fato, na sua palavra, conforme a gente entende, Ele escolhe homens para liderar não somente
as casas, as nossas casas, mas também o povo de Deus. De forma que aquilo que a gente faz aqui é relevante para as nossas vidas, individualmente falando, é relevante para as nossas casas e é relevante para o povo de Deus reunido, no caso, nesta igreja aqui. Ainda que a gente viva numa sociedade na qual a gente precisa ter muito cuidado para falar algumas coisas, não no sentido de que a gente vai manipular o nosso discurso para ser aceito, mas a gente precisa ter cuidado para ser bem compreendido. Deus, ele de fato coloca-nos numa posição de muita responsabilidade, porque liderar, guiar, cuidar é algo que vem do próprio Deus. Ele é que se manifesta sendo o líder, o cuidador, o sustentador, e ele coloca para nós homens essa responsabilidade, de forma que com toda a honra e carinho e serviço que a gente deve prestar às nossas mulheres, esposas e as mulheres do povo de Deus especificamente, mas Deus, ele distingue os papéis, de forma que aquilo que a gente tem não é privilégio, aquilo que a gente tem não é supremacia, aquilo que a gente tem é mais responsabilidade e mais serviço diante do Senhor. De forma que nós só podemos, como homens, vivermos bem à luz do que Ele nos chamou para fazer, porque se nós entendermos que o que a gente vive não é um privilégio, o que a gente vive é uma responsabilidade ainda maior, é mais pesado. Isso é muito triste, porque quando a gente olha para a igreja presbiteriana num todo, e não é somente aqui, mas aqui é uma amostra fiel àquilo que a gente vê, o trabalho feminino é muito mais forte do que o trabalho dos homens. E é claro que as mulheres, por mais que elas sejam muito operosas ali na SAF, elas também trabalham em diversas outras áreas da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente pode olhar para o trabalho da UPH e dizer assim, não, mas existem muitos outros homens. Existem homens no conselho, existem homens na junta diaconal, e existem. Só que, à luz das Escrituras, juntos para entender a nossa realidade enquanto homens, a gente às vezes falha, no sentido de igreja. E isso é muito danoso. Então, hoje a gente está aqui, é muito precioso. Por que eu quis fazer essa introdução, que tem pouco a ver com a palavra? Porque a gente não pode desanimar daquilo que o Senhor está nos fazendo aqui. Ter hoje 4 pessoas, mais eu 5, não pode fazer a gente desanimar, no sentido de que ele continua exigindo que os homens sejam forjados diante dele, para serem bons homens, para serem bons servos, para serem bons maridos, para serem bons pais, para serem bons cristãos, para serem bons líderes, para serem bons diáconos, para serem bons presbíteros e por aí vai. Se vocês desanimarem, vocês que estão mais sensíveis ao que o Senhor está fazendo e da responsabilidade aqui, vocês não vêm aqui porque é muito legal. O Will hoje, se preferir, está na casa dele. É óbvio. Vocês veem porque vocês sabem da importância, e isso é precioso. Por isso eu queria, de fato, apesar de mostrar, de relembrar dessa questão triste da igreja presbiteriana, no sentido de ao PH tão mais devagar, mas é encorajar vocês. A minha palavra tem o intuito contrário, de fato de encorajar, de dizer, olha, aqui é algo precioso. Se nós estivermos aqui falando de masculinidade à luz da Bíblia, do nosso dever enquanto homem à luz da Bíblia, das nossas responsabilidades, se a gente aqui, dentro desse corpo, desse povo, tiver relacionamentos que a gente pode dizer, ei, eu acho que você está pegando pesado demais, você está usando a sua liderança para oprimir, não para cuidar. Se a gente não tiver esse ambiente, a gente perde muito como igreja. Muito. Porque a gente pode até aparentar ser bonzinho aqui. Com esse terno aqui, se eu chegar, as pessoas pouco se importam como eu trato a minha esposa. Não é? As pessoas pouco se importam como eu trato as minhas filhas. Se eu não gritar com elas em público,
Se elas forem mais ou menos educadas, está tudo bem. É ou não é? Ou eu estou sendo leviano nas minhas informações? É verdade. Mas para Deus importa. Para Deus pouco importa, na verdade, eu estar com isso aqui. Para Deus importa mais o meu coração diante dele, a forma como eu amo a minha esposa, a forma como eu cuido das minhas filhas, a forma como eu levo a sério o chamado dele, a forma como eu me desenvolvo profissionalmente. No caso, o meu profissionalmente é como pastor, mas profissionalmente, porque isso engloba. Né? É curioso, né? Que Deus ele inverte. Isso aqui não é para Deus. Certo? Eu estou com isso aqui não é para Deus. Eu estou com isso aqui para cumprir um rito nosso. Não tem nada de pecaminoso. Se tivesse, eu não usaria. Mas isso aqui não é o que chama a atenção de Deus, não. Botar aquela toga e pregar, eu preguei hoje de manhã de toga. Botar aquela toga e pregar não é o que chama a atenção de Deus. Nossa, quanta reverência que eles têm. Pregam até de toga. O que Deus procura, o que Deus quer, é que homens entendam o papel deles de mais responsabilidade ainda diante de Deus. Quando eu faço casamento, eu fiz poucos assim, uns 5 até hoje. Eu não poupo esforços para dizer aos noivos, homens, o noivo, né? Caso, cara, você está com uma responsabilidade grande demais. O seu trabalho é pesado demais. Se o mundo acha que o trabalho da mulher ser submissa ao seu marido é pesado, e é pesado mesmo. O trabalho do homem é mais ainda. Ame a sua esposa como Cristo. Sirva, lidere, cuide, guarde. São imperativos de Deus que mostram um pouco dos nossos deveres diante dele. E eu fico feliz, Fábio. Porque Deus, eu conheço vocês, a casa de vocês. Eu louvo a Deus porque Ele tem despertado isso. Não percam isso. Ainda que tenham 4. Que ano que vem seja 5. No outro ano 3. A gente não tem noção do quanto isso aqui pode reverberar na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade. A gente precisa de homens, de fato, quebrantados diante do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Tá? E é diante disso que a gente vai ler o texto de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro é o meu livro favorito da Bíblia. Eu explico por quê. Ele é o meu livro favorito porque Pedro, ele não ameniza a dor nem o sofrimento daqueles que estavam lendo. Ele está escrevendo para um povo que está sofrendo algo inédito na vida deles. Estão sofrendo perseguição. É um povo que foi disperso logo ali numa das primeiras perseguições oficiais que a igreja recebeu. Logo depois da morte de Estevão. Vocês lembram a morte de Estevão? Estevão apedrejado, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos. Ali o que aconteceu? A igreja fez assim, ó. Por quê? Pensa comigo. Homens e mulheres que têm a sua vida mudada totalmente, conhecem a Cristo. Cristo morre. Cristo ressuscita, Ele promete mandar o Consolador, Ele manda. A igreja começa a fazer coisas aos olhos dos homens inacreditáveis. De repente, em meio às curas, em meio às conversões, um dos líderes da igreja é apedrejado, morre. Esses homens falam assim, ué, o que está acontecendo? O nosso mestre morreu. Estevão morre. Eles, claro, para cuidar das suas vidas, eles vão embora. E imagina a cabeça deles. Pedro escreve para esse povo e ele fala sobre o sofrimento. Mas mais do que isso, Pedro, ele não tem isso aqui me chama atenção nesse livro, ele não tem uma ideia de dizer assim, tudo bem, eu entendo você está sofrendo muito. Pedro chama esse povo a responsabilidade. Pedro chama esses homens e mulheres a olharem para o que realmente importa
E desde o primeiro capítulo ele vai dizendo: vocês recebem uma herança inacessível, imaculada. Ninguém pode tirar de vocês. Vocês são filhos de Deus. E vocês são chamados a amar o Senhor mesmo sem não o ver. Vocês são chamados a ter uma alegria que as palavras não podem traduzir. É o que Pedro diz como uma alegria indizível. Está lá no capítulo 1. E logo depois, no capítulo 2, Pedro começa. Então, mãos à obra. Vivam de forma santa. Amem as suas famílias. Honrem as suas esposas. Sejam submissos às suas autoridades. Lembra que as autoridades deles estão matando eles. Pedro não ameniza. Sabe aquele discurso hoje em dia que a gente vê de uma psicologia positiva que diz: não, eu acolho a sua dor, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu te entendo. Não é muito dessa forma que Pedro está. Apesar dele não negar o sofrimento, apesar dele dizer: vocês estão passando por esse sofrimento é muito grande. E ele usa o termo de é um sofrimento quase que colorido. Sabe aquele instrumento que um pintor usa com várias cores? Que ele vai pegando a cor e vai... É como se ele estivesse falando aquilo ali. As provações, as lutas são muito coloridas. São multifacetadas. Vocês sofrem. Mas, mãos à obra. E diante disso que eu chego no capítulo 4, porque no capítulo 3 Pedro vai dizer: mãos à obra só pode ser possível se a gente olhar para Cristo. Olhem para Cristo. Porque Cristo fez o que ninguém podia fazer. Cristo nos tirou do império das trevas. Cristo declarou a sua vitória espiritual sobre os demônios. Cristo é a chave de vocês viverem. E aí a gente entra no capítulo 4. Uau, Pedro! Daquele pescador brucutu, um homem usado por Deus. Um homem usado por Deus para chamar os crentes à responsabilidade. Há sofrimento? Há. Pouco sofrimento? Não. Muito sofrimento. Mas a gente é chamado para se esconder nas dores? Não. A gente é chamado para, sobre as dores, olhar para o que realmente importa. Nós somos chamados para isso como homens. Eu quero tentar os primeiros versículos do capítulo 4 aplicar para a nossa realidade enquanto homem. É claro que Pedro não está escrevendo para homem meramente, mas é claro que a gente consegue aplicar isso sem deturpar o texto bíblico. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vocês abriram aí. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, qual é o verbo que ele usa? Armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos Pedro dizendo para um povo que sofre, dizendo: olhem para Cristo e tragam o mesmo pensamento de Cristo para a vida de vocês. Nós só podemos ser homens que honram a Cristo no nosso viver se nós escolhermos viver a vida de Cristo em nosso dia a dia. Eu falei um pouco disso, se vocês estavam aqui de manhã, eu falei um pouco da vida ordinária do cristão, que é o que conta de verdade diante do Senhor. Menos conta a gente parecer ser bom e mais conta para o Senhor a gente de fato escolher uma vida santa. O convite para nós enquanto homens é um convite profundo, é um convite que aponta para Cristo, e trilhar os caminhos de Cristo é trilhar os caminhos de glória? Não,
trilhar caminhos de sofrimento. Não há vida santa sem sofrimento. Não há vida santa sem dor. Não há vida santa sem abrir mão das nossas próprias vontades. A gente vive um mundo muito positivo. Você tem filho pequeno, às vezes a gente ouve, o Will também, o Sérgio tem netinha, a gente às vezes ouve as diretrizes de educação que tem por aí, e uma delas é uma educação positiva, que você não pode dizer não para as crianças, porque isso traumatiza, porque isso causa bloqueio, porque isso vai causar gatilho lá na frente, e tantos os verbos, as palavras que eles usam. Não é desse jeito que a Bíblia nos diz que a vida cristã é. Aquela vida cristã floreada é enganosa. A vida cristã é um caminhar em meio ao sofrimento. Por que é sofrimento? Porque vai contra nós mesmos. Porque é abrir mão de nós mesmos. Porque é negar a nós mesmos e então viver a vida de Cristo. É por isso que Pedro ele traz a ideia não do Jesus vencedor. E Jesus é vencedor. E é por isso que um dia nós seremos vencedores. Mas Jesus traz a ideia do Jesus sofredor. Tendo Jesus sofrido na carne. A primeira concepção para a gente, enquanto homens, é que nós não conseguimos servir a Deus e, consequentemente, servir a nossa família, servir a nossa casa, servir o povo de Deus, se antes nós não entendermos que a vida com Deus é uma vida de negação a nós mesmos. Não tem como. E olha que Jesus ele é o melhor exemplo nisso, porque o que ele nega é muito grande. Jesus ele não nega uma vontade física, uma vontade sexual em prol da santidade. A gente tem que fazer isso. Jesus ele não nega meramente um tempo de descanso em prol do serviço aos mais fracos. A gente tem que fazer isso. Jesus não nega uma vontade de querer ser grande, porque no reino de Deus os grandes são os que servem. A gente tem que fazer isso. O que Jesus nega é muito maior. Jesus nega a sua divindade. Não no sentido de que ele deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Mas Jesus abre mão de ser tal como Deus é, onipresente, onisciente, todo-poderoso. E ele se humilha e se torna humano. A gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção do que é isso. Mas isso é sofrer. De uma hora para outra, o todo-poderoso Deus, Deus Filho, um com o Pai, se torna um bebê indefeso, que nem falar consegue, que nem trocar a sua própria fralda consegue. Que humilhação, não? Às vezes a gente usa a masculinidade para ter privilégio. O mundo às vezes usa. O mundo às vezes usa a ideia de que ser homem é ter privilégios. E às vezes acontece, não é? Tem gente que usa isso. Mas nós somos chamados em primeiro lugar, se a gente quer viver bem, essa é uma vida de abrir mão. É uma vida de renúncia. Se nós caminharmos, seja na nossa empresa, seja na nossa família, seja na igreja, achando que nós somos dignos e merecedores de algo, a gente está fadado a fracassar. Nós somos chamados ao serviço. É por isso, quando a gente está em casa, nós precisamos servir a nossa esposa. Quando a gente está na igreja, a gente precisa servir ao próximo. Quando a gente está com os nossos filhos, a gente precisa servir aos nossos filhos. Quando a gente está com os netos, a gente precisa servir os netos. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos deu como parte forte no seu reino o privilégio e o dever de servi-lo. E por quê? Porque é bonito? Porque Cristo fez. Porque Cristo fez. Só é possível, a gente está aqui entre homens, e louvado seja o Senhor por isso. Só é possível a gente ser um homem fiel ao Senhor se a gente partir desse pressuposto.
Se a gente partir do pressuposto de merecimento, de glória, de supremacia das nossas casas, acabou. A gente vai estar na direção oposta do Senhor. A gente vai querer a glória para nós. E isso é escandaloso, porque a gente quer isso. Quantas e quantas vezes eu estou na minha casa e num dos momentos em que eu consigo parar para descansar um pouquinho, vem a minha filha, uma delas, e diz: papai, pode brincar comigo agora? E eu já brinquei a manhã toda, a tarde toda. E é claro que no meu coração, por mais que eu a exame de todo o coração, de vez em quando eu penso: Agora é minha hora. agora é a minha hora. Quero descansar. Eu quero descansar. Eu mereço descansar. Mas Cristo, Ele abriu mão de tudo da vida dele para servir. Não estou dizendo que é redentivo a gente cuidar dos nossos filhos, mas esse é o nosso papel. Redentivo é só a ação de Jesus. Mas por causa dessa ação nós somos chamados a ir contra nós mesmos. E então eu preciso me levantar e dizer: claro, filho, o que você quer brincar? E eu já sei o que ela quer brincar. Ou ela quer brincar de loja, como ela fez a manhã toda comigo, e eu já comprei todos os produtos da loja dela. Ou ela quer brincar de que eu sou o lobo e vou correr atrás dela, e eu já brinquei a tarde toda com ela. Mas isso é glorioso. Porque Deus não me chamou para ser o rei da minha casa. Porque o trono da minha casa, como o trono da sua, ele já está ocupado. Ele está ocupado pelo Rei dos Reis. Amém. Por isso, o primeiro conceito aqui é: entendam como viver. A vida cristã fiel é uma vida de sofrimento, no sentido de renúncia. É uma vida de abrir mão. Mas Pedro usa um verbo aqui muito curioso. Tendo Cristo sofrido na carne, o que ele diz aí? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ele chama a atenção: ei, olha, Cristo sofreu. Agora ele chama os crentes a se armarem. O que é isso? É óbvio que isso é um termo que ele traz do meio de guerra. É claro que ele está mostrando aqui a ideia de um preparo para uma guerra, de pegar as ferramentas e ir. Mas ele traz um conceito mais sublime ainda, de que a vida do crente, e eu aplico especificamente a nós homens, não é uma vida passiva, mas é uma vida ativa diante da busca por fazer a vontade de Deus. Nós não estamos meramente ativamente, como passivamente, como se deixando a vida nos levar, mas o convite para nós é em todo o tempo. A ideia aqui é: como eu posso parecer mais com Cristo? Como eu posso parecer mais com Cristo? Como eu posso parecer mais com Cristo? Em que eu estou devendo mais? Em que eu estou devendo mais? Nossa, mas eu já sou um excelente pai, mas eu já sou um excelente marido. Mas aqui a questão é: armai-vos, continuem procurando, abram mão de si mesmos, continuem vendo em que Cristo ainda, em que você continua diferente de Cristo. Armai-vos, preparem-se. É uma vida ativamente na direção do Senhor. A gente já faz muita coisa. A última coisa que a gente quer durante no final de semana é compromisso. Mas Deus nos chama um compromisso eterno, vitalício, constante, de sermos fiéis à sua palavra. A gente não está aqui de férias. E essa é a ideia que Pedro traz para esse pessoal. Vocês não estão de férias. Essa não é uma jornada para vocês aproveitarem. Vocês estão em terras estrangeiras, é o que ele diz nos 2 primeiros versículos. Vocês são peregrinos, terras estrangeiras. Vocês estão em missão. Nós, homens, não estamos de férias. Nós, cristãos, não passamos férias. A gente é chamado o tempo todo a ter esse pensamento:
como nós podemos ser mais parecidos com Cristo? Como nós podemos ser mais parecidos com Cristo? Em que nós devemos ajustar a nossa vida? E ele diz, porque já acabou o tempo de vocês viverem daquele jeito. Já acabou o tempo de que as bebedices, as orgias, o que mais que ele fala? Bebedices, dissoluções, concupiscências, idolatrias. Acabou o tempo disso. Quer dizer borracheira, né? Borracheira é a ideia de... eram festas que apontavam para o excesso de bebidas. Tipo, como um paralelo com bebedices. Ele está fazendo aqui vários paralelos. Concupiscências é um paralelo de orgias. Borracheiras é um paralelo de bebedices. É como se ele dissesse o seguinte aqui: tudo tem essa ideia do olhar para Cristo, abrir mão de si mesmo e armar-se. A ideia aqui é tudo o que faz com que você perca o controle de quem você é em Cristo, tudo isso você precisa abrir mão. É como se ele dissesse o seguinte: é em Cristo, é ativamente nessa vida para Cristo, que você consegue glorificá-lo e viver de forma a imitá-lo em todo o tempo. E é por isso que ele diz, há uma necessidade na nossa vida, a gente fazer regularmente uma avaliação, uma autoavaliação. Se nós estamos melhores ou piores espiritualmente, como homens, como maridos, como servos, como crentes, como membros da igreja, melhores ou piores do que um ano atrás. A gente precisa. No mundo empresarial a gente tem muito... a gente fica muito ansioso pelos feedbacks, né? O Mário deve saber mais disso. Os feedbacks, a gente quer feedback. Se você quer conversar com qualquer jovem por aí que está ingressando nos coisas... E aí, como é que você está? Nossa, eu estou muito bem, recebi um feedback positivo do meu chefe. E aí, então tudo bem? Não, poxa, eu dei um feedback para minha chefe, ela ficou feliz. É isso, feedback. Avaliação. E é legal isso. O mundo empresarial tem muitas coisas ruins, mas isso é legal. Isso leva a gente a uma constante de eu preciso ser o melhor profissional, mas a gente esquece que isso também é uma verdade dentro da nossa vida cristã. É como se Pedro estivesse dizendo assim, lembra quem vocês eram? Acabou. Acabou aquele tempo. E ele força os crentes a olharem para o passado. Quem gosta, não quero olhar não, aquilo ali, quem eu já fui já era. Não, a gente tem que visitar o passado. Para dizer o seguinte, quem você era não é mais. E o convite para a gente é que a gente olhe em todo o tempo, regularmente, e faça uma autoavaliação. Eu tenho amado mais a minha esposa. Puxa, eu estou com 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado. Ela continua reclamando disso. Não é? Eu tenho 8 anos, ela minha esposa reclama de alguma coisa. Ela já reclama. Mas eu já tive um feedback muito positivo. Você deixar falar. A minha esposa é muito mais doce do que eu. Muito mais. Minha esposa, poxa, Letícia, arranjar um problema com a Letícia, você precisa ser muito ruim mesmo. bravo. E eu sou um cara chato, bravo. E o primeiro ano de casado da Letícia foi muito complexo para ela. E ela diz hoje para mim assim, às vezes eu me vanglorio disso, eu preciso colocar diante de Deus. E às vezes ela fala assim, poxa, você é um novo homem, um novo marido. E eu sei por que ela está falando isso, sabe? Isso é uma obra de Deus. Não é que o Daniel é bom. Nossa, como o Daniel é legal. E eu preciso visitar esses lugares e dizer assim, Senhor, eu ainda preciso tanto. Esse é um convite para a gente, sabe? Esse é um convite para a gente olhar e falar assim, por que eu, pastor da igreja, eu posso dizer, nossa, a minha esposa tinha problemas com a minha personalidade. Porque a gente é pecador, cara. E o grande lance é que, por sermos pecadores e servirmos ao Deus Santo, o caminho que Ele tem para nós é um caminho de santificação. Se a gente não estiver se aproximando cada vez mais dEle, a gente não está estagnando, a gente está cada vez se tornando mais alheio à vontade dEle. E não, isso é uma realidade para a gente. Lembra?
olhar para a vida no sentido de renúncia. O que conta não é a gente, o que conta é o Senhor. Armar-se, que é um sentido de preparação constante, em todo o tempo a gente buscar o Senhor, é uma questão de autoavaliação, basta o tempo decorrido para vocês fazerem aquilo. Isso não acaba quando a gente se converte e a gente agora sabe que encher a cara dentro de um bar com um monte de amigo é pecado. Isso não acaba aí. Isso é uma constante. Em todo o tempo a gente precisa. Então, vamos fazer isso. Mas o terceiro, uma quarta aplicação, é que isso traz glória a Deus. Mas isso traz fúria à sociedade. O que diz aqui é o seguinte. Por isso, versículo 4, por isso o quê? Porque basta o tempo em que vocês faziam isso e agora não fazem mais, porque vocês negaram a vocês mesmos, porque vocês estão se armando, porque acabou o tempo de vocês fazerem isso. Por isso tudo, o que acontece? Vocês vão viver bem? Não. Por isso, eles difamam vocês, eles estranham que vocês não concorram com eles no mesmo excesso de devassidão. Nós, homens, nós precisamos blindar o nosso coração para o conceito de masculinidade diabólico que tem na nossa sociedade. E diabólico em vários sentidos, tá bom? Diabólico no sentido de opressor, de que nós somos os reis, e agora, que talvez não seja um desafio para vocês, mas para as gerações até abaixo de mim, uma masculinidade desconstruída. Eu não sei se vocês veem às vezes isso na internet, mas eu até convido vocês a procurarem. Vejam, procurem nas redes sociais os exemplos de masculinidade que as meninas jovens começam a falar. São meninos que se maquiam, que usam saia, são meninos que pintam a unha. E eu não estou dizendo isso assim, levando para o sentido meio fariseu, né? Ai, usar saia. Mas é uma masculinidade completamente desconstruída. Porque não é meramente o usar saia, é o se colocar numa posição de que não é a posição que Deus criou. Então a gente precisa rejeitar essas ideias. É por isso que momentos como esse são importantes. Porque talvez aqui a gente ouve, mas amanhã a gente vai chegar no nosso trabalho e falar assim, pô, cara, você não fala as mesmas coisas que a gente. Você não está nos mesmos ambientes que a gente. Já ouvi isso no board. Poxa, saindo daqui, você não quer Não vai sair, no bar, não vai no beber bar com a gente. beber com a gente. Nem tomar uma Coca-Cola. Ou não vai em outros lugares ainda piores, que a gente sabe que os colegas de trabalho assim fazem. E às vezes isso começa a entrar no nosso coração, não no sentido que a gente vai fazer, mas de que a gente começa a pensar, será que ser homem é isso mesmo? E é por isso que isso aqui é precioso. Que a gente precisa lembrar que escolher como homem um caminho contrário ao do nosso coração é necessariamente ter gente estranhando e difamando o nosso comportamento. Mas aí, é o que Pedro diz. Eles vão ser julgados. Eles vão ser julgados. Mas lembrem-se do que realmente importa. Foi para isso que o Evangelho foi pregado a vocês. Para que vocês, julgados na carne, ou seja, julgados por esse povo, para que vocês vivam no Espírito. O nosso chamado é espiritual, para sermos bons homens, bons maridos, bons pais, bons avós, bons profissionais. Como? Reconhecendo que a vida, para um homem de Deus, é uma vida de renúncia. É uma vida de trilhar o caminho de Jesus. É uma vida de constante aproximação de Deus, não passiva.
mais ativa. Como que eu posso glorificar o Senhor? É uma vida, em terceiro lugar, de mudança. É uma vida, em quarto lugar, de gente, de negar a realidade, os conceitos de masculinidade que não provém de Deus. Em quinto lugar, é saber que o que nos é guardado é algo muito mais precioso do que sermos homens masculinos, do que sermos opressores. O que nos é guardado é que nós somos chamados a ser filhos de Deus. E que um dia, todos aqueles que amam o Senhor e a sua vida ouvirão dele: venham, benditos do mundo. Tudo isso serve para a gente o seguinte: a gente é chamado a guiar a nossa casa na verdade. Todos vocês aqui têm suas casas. Nós só podemos guiar as nossas casas na verdade se a gente for de verdade. Se a gente for crente de verdade. Esse é o convite para nós. Que bom que a gente tem esse momento aqui. Que Deus frutifique isso no nosso coração. E assim a gente continue a declarar, não somente para o povo de Deus com as nossas roupas, mas que a gente continue a testemunhar diante do Senhor que nós somos homens que o amam sobre tudo. E por isso nós amamos aqueles que estão no Deus abençoe a gente. Amém. Muito obrigado, reverendo. Deus te abençoe, pastor. Ficou ecoando aqui na minha cabeça, meus irmãos. Nós não estamos de férias, nós estamos em missão. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa palavra. Realmente, nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo, né? E para fazer muitas renúncias. Que o Espírito Santo fale a cada um de nós quais são essas renúncias. Amém. Meus irmãos, que horas são? Alguém pode me dizer? 5h28. Perfeito. Nós já estamos concluindo essa reunião. Somente 2 avisos eu tenho aqui para a gente falar o nosso moto e a gente fazer um machinho. Eu vou fazer de novo aquela convocação para os sócios da UPH, né? Mário, Silvio e quem estiver acompanhando depois na gravação, tentar alimentar o seu coração para a vontade de querer participar do Congresso Nacional no ano que vem. Então, é mais caro no ano que vem, é num local mais longe, então é preciso que haja um preparo relativamente rápido. Nós já estamos em setembro, final de setembro, e vai ser em abril. Então, aqueles que puderem representar a nossa federação, a gente quer, né, quer incentivar, quer animar o seu coração para isso, né? E orem também para que eu consiga também fazer isso, porque eu tenho vontade de participar, mas eu tenho algumas dificuldades para essa participação. Então, eu quero primeiramente encher o coração de vocês esse ano, tá? E o segundo, que é a Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser já no mês que vem. A gente sempre costuma fazer em outubro. Então, eu quero, como presidente da UPH, eu quero convocar os sócios para estarem presentes no dia 26, é o 4º domingo do mês que vem. Então, a gente vai ter a nossa Assembleia. O reverendo Isaías vai estar aqui com a gente, como costumeiramente ele vem, né? E teremos a eleição para a nova diretoria e também teremos a possibilidade de que outras pessoas, outros homens da igreja possam adentrar ao UPH, querer se tornar sócios da UPH. E aí a gente fala também com o nosso irmão Francisco, caso seja do seu desejo de participar da UPH, essa é a oportunidade. A próxima assembleia que vai ser no mês que vem. É isso, meus irmãos. Esses são os avisos. Eu esqueci algum? Mário? Não, acho que não. Acho que não, né? E vamos ao nosso moto. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Amém.